Oi pessoal, tô aqui para dar mais uma dica para vocês a respeito de um livro imperdível e para que vocês possam refletir como vão ser as relações, principalmente após a pandemia, não é? Não esqueçam antes disso de dar um like, apertar o sininho aí para que vocês possam ser sempre avisados das novas dicas que eu trouxer para vocês aqui no canal. Esse livro que eu quero comentar com vocês é um livro gratuito, né? Nesse momento todo mundo aí tá buscando coisas de qualidade com conteúdo bom. E esse livro, ele é fruto de um seminário que foi realizado numa parceria entre as faculdades, a Universidade de Alcalá, na Espanha, e a Universidade de Córdoba, na Argentina. Esse seminário e esses estudos, esse centro de investigação, ele é realizado pelo Instituto Universitário de Investigação em Estudos Latino-Americanos, que a sigla é IELAT. Bom, esse livro aqui que vocês estão vendo, nós tratamos, e o seminário tratou, da questão relacionada às novas formas de organização de trabalho, as novas formas de relação de trabalho e da economia informal. Lembrando aí que no primeiro semestre, num dos censos que o IBGE fez no mês de março, então lembrem aí que a gente estava bem no comecinho de toda a crise provocada, nós já tínhamos aqui no país quase 40 milhões de trabalhadores informais dentro da população ativa. Ora, pessoal, não foi à toa que o governo, não só no Brasil, como em diversos outros países do mundo, quando determinou as medidas necessárias para poder tentar amenizar os prejuízos que todas as medidas de isolamento causaram, ele mirou nos trabalhadores informais. E aí o nosso país estabeleceu aí o que a gente conhece como benefício assistencial, que o pessoal que está na informalidade vem recebendo. Com isso, o governo fez algumas coisas muito bacanas. Primeiro, foi efetivamente ter a noção de quantos trabalhadores informais nós temos no Brasil, porque até então os nossos censos estatísticos, eles são baseados em informações que são possíveis de se ter. Mas claro, a partir do momento que o governo fala, se você faz a sua inscrição, você vai receber o benefício, ele está, de uma certa forma, criando um quadro e uma estatística muito mais fiel ao número que efetivamente a gente tem de trabalhadores informais. Lembrando que a informalidade, ela mata a economia e ela contribui para a desigualdade e para a pobreza no mundo. É um dos temas mais preocupantes e que está na agenda tanto dos organismos internacionais econômicos, como nos organismos sociais. E também está aqui na nossa agenda brasileira. O professor Eduardo Lopes Almada, que foi um dos grandes idealizadores deste evento e que, graças ao trabalho que o Instituto faz, foi possível publicar trabalhos dos autores que fizeram a apresentação nesse seminário. Ele permite aí que vocês possam conhecer, para aqueles que não puderam assistir o seminário, que também foi gratuito, mas que vocês possam ter acesso a algumas das discussões que se vem planteando no mundo aí a respeito de como combater essa informalidade e das políticas que os estados eles devem adotar para isso. E tem um tema, pessoal, e aí vou falar do meu artigo, né? Tem vários artigos muito bons e muito interessantes, mas o meu eu trato especificamente da questão do empreendedorismo. Olha aí, você que é empreendedor, tome cuidado. Empreendedor é uma situação, o empreendedorismo é uma situação muito interessante. A nossa lei brasileira resolveu de uma maneira muito importante esses pequenos empreendedores, ou seja, desburocratizou diversas situações, ao mesmo tempo que permitiu aí a inclusão de diversos trabalhadores que estavam marginalizados
em uma situação jurídica que eles pudessem ter algum tipo de proteção, algum tipo de respaldo, não é? Só que cuidado, porque vários dos empreendedores que nós temos hoje, na verdade, não são empreendedores naquele sentido tradicional do tema, ou seja, empreendedores como pessoas que são criativas, que montam os seus negócios e que vão se desenvolver economicamente. Muitos desses empreendedores estão numa zona cinzenta que nós podemos chamar de falsos empreendedores, mas que ou eles são falsos empreendedores e conseguem prestar trabalho, conseguem fazer e executar o seu serviço e ter uma oportunidade de poder trabalhar, ou eles vão ficar naquele limbo em que eles não têm proteção nenhuma e não têm situação nenhuma e vão continuar trabalhando de uma forma muito deficitária, de uma forma mais precária do que o empreendedorismo. Então é um tema, pessoal, que a gente tem que estudar, é um tema que a gente tem que considerar. Todas as novas formas de contratação, elas são super importantes e eu particularmente acredito que vão surgir várias e várias outras formas de inserções de trabalhadores dentro do mercado de trabalho e que são formas que não estão previstas dentro da CLT. Você que pensa que a CLT resolve todo tipo de proteção, está enganado. A CLT, ela é feita e ela é aplicável para aquele trabalhador absolutamente subordinado, que aqui no nosso país são aqueles trabalhadores que têm carteira de trabalho e previdência social. Nem todo mundo que tem carteira de trabalho e previdência social vai estar necessariamente protegido por um sistema. Ou seja, ele vai estar protegido pela CLT desde que ele tenha um registro nessa carteira e as normas da CLT não se estendem aos outros tipos de trabalhadores. Por exemplo, se você é um microempreendedor, se você tem o seu carrinho de cachorro-quente, se você tem a sua barraquinha de vender coco, você é um microempreendedor, você é um empresário. E as pessoas que trabalham com você e te ajudam nessa barraca, que te ajudam nessa localidade, elas podem ter sim um vínculo de emprego com você, mas também podem ter outra forma de contratação. E um último ponto que eu quero chamar a atenção é que, claro, que com essa situação toda da Covid-19, nós vamos ter várias outras formas que vão poder surgir, principalmente em plataformas. Não se iludam, nosso direito do trabalho não está ordenadamente preparado para se fazer uma tutela efetiva para esses trabalhadores. Pessoal, lembrando aí o que a própria OIT prega dentro da questão do trabalho decente. Não basta que tenhamos preenchimento de postos de trabalho para que as estatísticas sejam cumpridas e sejam publicadas. O que nós precisamos ter são postos de trabalho com qualidade, situações de trabalho que permitem que o trabalhador tenha um mínimo de proteção. E é necessário estabelecer-se um núcleo duro de direitos abaixo dos quais nenhum trabalhador pode ser contratado, seja com vínculo formal, seja com vínculo informal, seja de forma subordinada, seja de forma autônoma. Esse livrinho aqui que vocês devem ler, os artigos não são grandes, pessoal, a gente trabalhou com artigos pequenos, mas justamente para poder aí dar uma ideia para vocês de tudo que está acontecendo, principalmente aqui na nossa América. Nós temos várias situações que vão precisar ser ordenadas e vão precisar ser organizadas nesse novo cenário que a gente tem. Aproveitem a leitura, não esqueçam de dar o like e de apertar o sininho aí para que cada vez que eu faço uma nova publicação, você seja avisado de que essa publicação foi feita. É isso aí e aproveite!